Aula 127, pronome demonstrativo. Ouça esse poema de Cassiano Ricardo, Relógio de Pêndulo. Olha que maravilha. Já faço uma interpretação anterior ao texto. O relógio marca o tempo que passa, não só nos ponteiros, mas às vezes na sua própria estrutura. Imagine alguém que tenha um relógio em sua casa do século passado, do século XIX ou do século XVIII. É isso que ele vai falar, que aquele relógio também marca o tempo, não meramente com os ponteiros. Ouça o poema. Nada melhor do que um relógio antigo para quem cultive a graça das demoras. Um relógio que, por absurdo e ambíguo, marque mais os outroras que os agoras. Um monstro tardo, não obstante assíduo, que acuse mais os anos do que as horas, e mais viva atrasado no castigo que a indagar na pressa. Por que choras? O que mandei comprar a um velho avaro é assim: memória no desassossego. Gorjei às vezes mais do que um canário. Relógio subreptício, que morcego chupa o meu sangue, mas em cada brecha as asas dos ponteiros abre e fecha. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo indicam os seres, as coisas, situados no tempo, no espaço e no pensamento. Permita que eu inicie não com um exemplo clássico, um exemplo bem simples. Estou escrevendo uma carta para um amigo que está em Roma e digo que mudei recentemente para São Paulo e estou adorando esta cidade. Por que eu falei esta? Porque a cidade está mais perto do locutor, daquele que fala. Então, longe de falar essa ou aquela. Segunda hipótese, estou escrevendo uma carta para um amigo em Roma e digo-lhe: gostaria de conhecer Roma algum dia. Essa cidade me fascina. Por que essa? Porque está perto do interlocutor. E por último, conversando com meu amigo de Roma, que eu pretendo partir ou visitar Londres, porque aquela cidade é deslumbrante. Por que aquela? Porque está longe do locutor, do interlocutor, está próximo do assunto. O Londres é assunto, não é o meu interlocutor. Isso, em resumo, nós liquidamos com tudo, é só fazer o pensamento. No uso do este, esse e aquele. São coisas diferentes. Pedir para se colocar este livro sobre aquela mesa, ou colocar esse livro sobre esta mesa. São coisas diversas da língua, porque ela indica o espaço, o tempo e o pensamento, como os iremos desenvolver agora. Primeiramente, eu deixo no vídeo um quadro sobre os pronomes, um quadro que você quiser copiar, o quadro dos pronomes demonstrativos. Mas vamos então, depois da exposição inicial, que por si só já esclarece, vamos falar do pronome este, esta, e seu plural, estes, estas.
como vimos, indica que o ser está mais próximo, ou próximo da pessoa que fala. Estas minhas mãos nunca furtaram. Este meu olhar o fascina. O pronome também este é usado com o tempo presente em relação à pessoa que fala, quando se diz: esta noite sou feliz, este mês tem 31 dias, ou como disse Gandhi, esta noite a liberdade. Este também indica que a coisa ou o ser está mais próximo, o ser está mais próximo do pensamento do autor. Vamos trabalhar com essa frase. O lobo e o cordeiro tiveram uma rixa. Aquele usava o argumento da força, este o do direito. Por que este o do direito? Porque este se refere ao que está mais próximo do pensamento. Ele disse o lobo e o cordeiro. E este se refere a cordeiro, que está mais próximo. E o aquele, como eu disse no início, se refere ao lobo, que está mais distante. Permite uma inversão da frase. O cordeiro e o lobo tiveram uma rixa. Este usava o argumento da força, aquele o do direito. Isso é o pensamento do autor. Está mais próximo do pensamento do autor. Quando eu digo para um aluno: você conhece este verso? Ora direis ouvir estrelas. Por que eu falei este? Porque o verso está comigo. Eu estou falando. Vamos continuar a frase. Você conhece este verso? Ora direis ouvir estrelas? De Olavo Bilac? Pois bem, esse verso, por que eu digo esse? Já está no pensamento do interlocutor. Quando está no meu pensamento, você conhece este verso e declama o verso. Pois bem, amigo, esse verso foi muito famoso no final do século XIX e início do século XX. Vamos falar do pronome especial agora, esse. O esse indica que o objeto está mais próximo do meu interlocutor. Essas tuas mãos nunca furtaram. Esse seu olhar me fascina. Pode ser que o tempo seja passado ou futuro em relação à época em que a pessoa fala. Essa noite não volta mais. Esse dia me fará feliz. Que o ser já está no pensamento do interlocutor. Como eu acabei de dizer. Você conhece essa estrofe? Eu, filho do carbono e do amoníaco? Está comigo o pensamento. Você conhece esta estrofe? Você conhece este verso? Eu, filho do carbono e do amoníaco? Esse verso foi composto por Augusto dos Anjos, porque já está no pensamento do meu interlocutor. O pronome demonstrativo aquele, então, diz de uma situação diversa. O objeto está afastado do locutor,
e do interlocutor. Como eu fiz no início, o exemplo com Londres e Roma. Então, eu uso o pronome aquele. Aquelas mãos do imperador nunca furtaram. Aquele olhar de Greta Garbo. Pode ser que eu diga também de um tempo remoto, bons tempos aqueles. Naquele tempo, os animais falavam. Há uma íntima relação entre o pronome este, esse, aquele, com os advérbios aqui, aí e lá. Observa. Aqui sou feliz, ou seja, nesta terra sou feliz. Aí sempre vivi bem, ou seja, nessa terra sempre vivi bem. E lá ou ali estudo melhor, ou seja, naquele lugar eu estudo melhor. Há uma correspondência muito íntima entre os advérbios aqui, ali e lá, ou ali, com os pronomes demonstrativos. As palavras o e suas variantes, os, as, eles podem ser pronome demonstrativo. Podem ser. Observe essa frase, olha. Estou consultando um livro de minha autoria, gramática de minha autoria. Observe a frase. Carrego a minha cruz e a de meu irmão. Ou seja, carrego a minha cruz e aquela de meu irmão, esse a. Observa. Onde ficaram os que amei? Onde ficaram aqueles que amei? Vamos ver um exemplo clássico? Bocage. Saiba morrer aquele que viver não soube. Ou melhor, saiba morrer o que viver não soube. Saiba morrer aquele que viver não soube, e colocando o pronome o em substituição ao aquele. O texto integral é: meu ser evaporei na lida insana, do tropel das paixões que me arrastavam. Ah, cego eu cria, mísero, pensava em mim, quase imortal a essência humana, de que inúmeros sóis a mente ufana, a estrela falaz-me não doirava, mas ei, sucumbe a natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que em mim sedenta não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte a luz me roube, ganhe um momento o que perderam anos. Saiba morrer o que viver não soube. Ganhe um momento o que perderam anos. Aquele que perderam os anos. Saiba morrer o que viver não soube. Aquele que não soube viver. Bocage. Também não se confunda que o pronome pode estar contraído. Eu digo, estou tranquilo pelo que fazes, ou seja, estou tranquilo pelo que fazes, por aquilo que fazes. É uma contração da preposição. A sintaxe do pronome demonstrativo é simples. O pronome demonstrativo pode ser um pronome substantivo, como pode ser um pronome adjetivo. Já vimos isso no caso de pronomes possessivos.
Ouça, teu caderno é de desenho, o meu de caligrafia. Quer dizer, teu caderno, teu é um pronome possessivo, vimos a aula anterior. Teu caderno. E o meu de caligrafia. Esse meu é um pronome possessivo substantivo. Assim também se repete no pronome demonstrativo. Este homem fala com decência. Aquele, nem tanto. Esse homem é um pronome demonstrativo adjetivo. Aquele é um pronome demonstrativo substantivo, porque está no lugar do substantivo. Está simples. Minha pátria é o Brasil. A tua é a Inglaterra. Então, esse tu é um pronome substantivo e minha é um pronome adjetivo. Isso em referência ao pronome possessivo. Da mesma maneira, este réu foi absolvido, aquele ainda não. Este pronome adjetivo, aquele pronome substantivo. Então, é simples imaginar que o pronome demonstrativo pode ocupar qualquer lugar da oração e exercer qualquer função. Pode ser sujeito da frase, objeto direto, objeto indireto, quando o pronome substantivo. Quando ele for pronome adjetivo, sempre ele é um adjunto adnominal. Sempre um adjunto adnominal. Mas quando ele está no lugar do substantivo, ele exerce na frase a posição que o substantivo exerceria. Não precisam muito exemplo para isso. Ouça. Aquilo o satisfaz. É um pronome substantivo, demonstrativo e funcionando como sujeito da oração. E daí exemplo de objeto direto, objeto indireto. Vamos dar um exemplo de aposto, que é um pouquinho mais complicado. O médico, aquele vai curar-te agora. Aquele é aposto de médico. Pronome demonstrativo com função de aposto. Vamos ver um adjunto adverbial. Estuda latim com aqueles. Então, adjunto adverbial de companhia, porque ele é um pronome demonstrativo substantivo. O pronome o, por último agora, ele pode representar uma oração inteira, como se fosse aquilo. Um exemplo simples, depois eu dou um mais complexo, um exemplo simples. Você é o médico que encontrei no Hospital das Clínicas? Eu o sou. Eu o sou, ou seja, eu sou o médico, eu sou tudo aquilo que você disse. Esse o não está no lugar meramente de médico, eu sou tudo que você disse anteriormente. Tanto é que se for médica, o pronome não varia. Você é a médica que encontrei no Hospital das Clínicas? Eu sou isso que você disse, que acabou de dizer. Nunca pensei que você fosse ateu. Agora, o sei. Sei o quê? Toda a frase que eu disse anterior. Vamos ver um exemplo clássico, para variar um pouco. Vou dar um exemplo clássico em que o e sua variante lo pode estar no lugar de um pronome demonstrativo. Exemplo clássico. Vou declamar uma poesia de Rodrigues Lobo, do século XVII, em que ele se compara com o rio Tejo. Ele e o Tejo, o rio de Portugal. Os dois têm o mesmo destino. Só por curiosidade, esse autor morreu muito cedo, afogado no rio Tejo. Como se fosse uma profecia, então.
Fermoso Tejo meu. Antes disso, observe quando eu colocar o pronome lo no lugar de aquele, aquilo que eu disse antes. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo e vi. Me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim, triste. Claro te vi eu já, tu a mim, contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente a quem teu largo campo não resiste. A mim, trocou-me a vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente. Já que somos o mal participantes, sejamo-lo no bem. Ah, quem me dera que fôramos em tudo semelhantes, mas lá virá a fresca primavera, tu tornarás a ser o que era de antes, e eu não sei se serei que de antes era. Viram? Já que somos do mal participantes, sejamo-lo no bem, ou seja, participantes, aquilo que eu disse anteriormente. Pronome o na função de uma oração inteira. Como desfecho, um poema de Ribeiro Couto, um santista que viveu na primeira metade do século XX, se formou na Faculdade de São Francisco, foi promotor público, político e depois exerceu cargos de embaixadas, de representação diplomáticas pelo país. Homem muito culto, erudito e tem umas poesias muito bonitas. Vamos ver Ribeiro Couto, poeta santista. Soneto da fiel infância. Tudo que em mim foi natural, pobreza, mágoas de infância só, casa vazia, lutos e pouco pão na pouca mesa, dói na saudade mais que então doía. Da lamparina de meu quarto, acesa no pequeno oratório, noite e dia, vinha-me a sensação de uma riqueza que no meu sangue de menino ardia. Altas horas, rezando no seu canto, minha mãe muitas vezes soluçava e dava-me a beijar não sei que santo. Meu Deus! Mais do que o santo que eu beijava, faz-me falta o cair daquele pranto com que ela, junto ao peito, me molhava. A minha pátria é a língua portuguesa.